Na América do Sul, uma disputa de fronteiras que muitos pensavam estar adormecida volta a ameaçar a paz. Venezuela, Guiana, Brasil, 3 nações em rota de colisão. Este webdoc revela a profundidade de uma disputa histórica e os riscos de um conflito que pode sacudir o continente. Vamos mergulhar nos detalhes dessa tensão crescente e o que ela significa para a estabilidade da América Latina. O passado que não foi resolvido. A tensão entre Venezuela e Guiana não é de hoje. Essa disputa remonta ao século XIX, quando a região de Essequibo, rica em recursos, tornou-se alvo de uma disputa diplomática que parecia ter sido resolvida. Em 1899, uma decisão arbitral favoreceu a Guiana, mas a Venezuela nunca aceitou totalmente o resultado. Essa ferida mal cicatrizada foi reaberta quando o petróleo foi descoberto na região, transformando a disputa territorial em uma batalha por poder e riqueza. O Essequibo para a Venezuela representa não apenas um território, mas uma promessa de recuperação econômica. Em meio a uma crise financeira sem precedentes, os recursos dessa região são vistos por muitos como a última esperança. Mas será que a Guiana cederá sua soberania sem lutar? A escalada da tensão. Nos últimos meses, o mundo observou sinais alarmantes. O governo venezuelano intensificou seu discurso sobre o direito legítimo ao território de Essequibo. Do outro lado, a Guiana, contando com o apoio dos Estados Unidos, tem feito preparativos para uma possível defesa. Manobras militares e declarações acaloradas acendem o que pode ser o estopim para um conflito armado. Mas o que realmente significa essa movimentação militar? A Venezuela está disposta a avançar para além das palavras? E a Guiana, com um território pequeno, conseguirá resistir sem apoio externo? Este é o ponto onde a política externa se mistura com uma ameaça direta de guerra. E qualquer movimento em falso pode ser catastrófico. Brasil, entre a neutralidade e a ameaça. Para o Brasil, vizinho imediato dos dois países, a situação representa um dilema delicado. Historicamente, o Brasil adota uma política externa de neutralidade, mas com a possibilidade de conflito batendo à porta, essa postura pode se tornar insustentável. Qual será a resposta brasileira se as fronteiras começarem a se agitar? Com uma das maiores forças militares da região, o Brasil pode ser forçado a intervir para proteger sua estabilidade e garantir a segurança em sua fronteira norte. O Brasil está em uma posição onde qualquer ação pode ser vista como uma tomada de partido, e a neutralidade pode ter seu preço. Um conflito prolongado traria o risco de um êxodo de refugiados e uma potencial crise humanitária na região amazônica. Será que o Brasil poderá sustentar sua posição pacifista? Ou a ameaça real o obrigará a tomar uma decisão difícil? As consequências de uma guerra para a América Latina. O que aconteceria se o conflito entre Venezuela e Guiana se tornasse uma guerra aberta? As consequências não seriam limitadas apenas aos dois países em questão. A América Latina, uma região interligada por tratados e interesses econômicos, sentiria o impacto em todos os setores. O mercado de petróleo, por exemplo, poderia ser gravemente afetado, e o Brasil, com sua economia altamente dependente de estabilidade regional, também sofreria as consequências. Além disso, as sanções econômicas seriam quase inevitáveis, afetando tanto a Venezuela quanto qualquer país que decida apoiá-la. Com a entrada de atores externos como os Estados Unidos, Rússia e China, a região poderia se transformar em palco de uma disputa de interesses internacionais. A América Latina, que já vive uma situação econômica delicada, estaria prestes a encarar uma nova era de incertezas e crises. A reação internacional e o papel da ONU. Se o conflito de fato escalar para uma guerra, o mundo certamente reagirá. Organizações internacionais, como a ONU, poderão ser chamadas para intervir, pressionando pela paz. Mas, com os interesses de grandes potências como Estados Unidos, Rússia e China em jogo, será que uma resolução pacífica será possível? O Brasil, novamente, pode se ver em um papel de liderança, ajudando a mediar a situação ou, até mesmo, oferecendo suporte militar à Guiana, caso seja necessário. Este cenário levantaria questões cruciais sobre o equilíbrio de poder na América Latina
e a capacidade da região de lidar com uma crise dessa magnitude sem a interferência de potências externas. A paz está em risco? Enquanto a Venezuela e a Guiana mantêm suas posições firmes, a América do Sul se encontra em uma posição de expectativa e incerteza. O Brasil, por enquanto, observa, mas não pode ignorar os impactos potenciais em sua estabilidade e segurança. Uma coisa é certa: o que está em jogo aqui vai muito além de fronteiras e tratados. É o destino de uma região inteira, que pode ser decidido nas próximas semanas ou meses. Será que estamos prestes a presenciar uma nova guerra em solo latino-americano? Ou ainda há tempo para que a diplomacia triunfe sobre a hostilidade? Enquanto o mundo observa, o futuro da América do Sul permanece incerto, e a paz, mais frágil do que nunca,